Bom dia, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos virtualmente para mais esse momento de escola dominical, em que iremos aprender mais, estudar mais a palavra do nosso Deus. Espero que se encontrem todos bem com suas respectivas famílias, e hoje daremos continuidade no estudo da palavra de Deus nas cartas de Apocalipse, que o apóstolo João escreveu para as igrejas da Ásia, mas como nós temos visto, é um assunto que se aplica para as igrejas de todas as épocas, inclusive para nós hoje. Vamos orar, nos prepararmos assim para esse momento de estudo da palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, agradecemos por mais um dia de vida, pelo privilégio que temos de estudar mais a Tua palavra, Pai. Estudar essa palavra bendita. O que tem na Bíblia são palavras de vida. Nós te agradecemos. Pedimos que o Teu Santo Espírito traga a mim iluminação, discernimento, a fim de que eu transmita a Tua palavra com clareza, com fidelidade, e que ela fale ao meu coração e aos corações de todos aqueles que estiverem participando e assistindo. Edifica-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Fortalece a nossa fé em Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Convido que abram comigo as suas Bíblias, Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 8, do 8 ao 11. Apocalipse 2, do versículo 8 ao 11, a palavra de Deus nos dirá o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nós temos aqui, portanto, a carta à igreja de Esmirna, e o título da lição: Esmirna, uma igreja rica, mas sofria muito. Mas nós fomos entender realmente o contexto, e nós vamos estudar um pouquinho, nós vamos ver que essa riqueza da igreja, dos cristãos, não era uma riqueza material, embora a cidade de Esmirna fosse uma cidade bem sucedida, financeiramente ali no império, mas tratava-se, os crentes eram pobres, na verdade. Mas vamos ver então um pouquinho sobre, durante a lição, que vem a ser essa riqueza que eles tinham e esse sofrimento pelo qual eles passavam. No próximo slide, nós temos a lição em uma frase e também os objetivos desta lição. Espero conseguir cumpri-los, os sofrimentos, a lição em uma frase. Os sofrimentos a que estamos sujeitos nessa vida têm um propósito no plano de Deus, que tem controle total sobre a história e faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam.
Essa frase é quase, o autor aqui praticamente parafraseou Romanos 8, 28. E os objetivos? Saber que, mesmo em situações adversas como a perseguição e pobreza, Deus está sempre presente, cumprindo o seu plano perfeito. Confiar na ação misericordiosa e providencial de Deus em meio ao sofrimento. E por fim, manter um testemunho fiel a Cristo e aguardar a recompensa por sua perseverança. Então, estejamos atentos a estes objetivos, a esta aula. Vamos para o próximo slide, onde temos a introdução da nossa aula. Irmãos, todos nós estamos sujeitos aos mais diversos tipos de sofrimento. O sofrimento, ele faz parte da vida humana. Nós não gostamos de pensar no sofrimento, muitas vezes nem ao menos tocarmos no sofrimento, e principalmente que estamos em uma sociedade onde o sofrimento, o que tem sido ensinado é que ele não deve ser nem comentado nada a respeito do sofrimento, deve ser evitado de todas as formas possíveis. Mas o fato é que nós estamos sujeitos a doenças, como essa pandemia que já dura 4 meses, ao sofrimento que pode vir como resultado de um desemprego. Também muitos estão passando por isso nesse período de pandemia. Estamos sujeitos a sermos alvos de violência, que pode certamente levar ao sofrimento, a perdermos um ente querido nesse período de pandemia. Quantas pessoas não perderam familiares? E nós poderíamos dar uma lista maior de sofrimentos aos quais todos nós, seres humanos, estamos sujeitos, mas não apenas estamos sujeitos a sofrimentos pelo simples fato de sermos seres humanos em um mundo caído, um mundo em pecado, mas nós, como crentes, como cristãos, nós também estamos sujeitos a passarmos por sofrimento pelo simples fato de amarmos a Deus, de seguirmos a Cristo, de o obedecermos, e era justamente o que estava acontecendo com essa igreja, com a igreja de Esmirna. Ela estava passando por um intenso sofrimento. Aquela igreja estava sofrendo muito, muito. Aquela igreja, a igreja que sofria, além de ser, embora a cidade fosse uma cidade bem sucedida no império, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, era uma igreja discriminada, a igreja que enfrentava duras perseguições. Então ela enfrentava perseguição, pobreza e desprezo. Humanamente falando, era uma situação extremamente triste a daquela igreja. Talvez as pessoas poderiam dizer que era uma igreja mal sucedida, diante de todas as dificuldades pelas quais ela passava. Mas quando nós olhamos para as 7 igrejas, nós vamos perceber que apenas 2 igrejas não recebem críticas da parte de Jesus, não recebem nenhuma reprovação. E além de Filadélfia, que nós veremos mais à frente, Esmirna foi uma dessas igrejas que não sofreu nenhuma reprovação da parte de Jesus, apenas elogios. E na verdade, as próprias exortações, ou a exortação que essa igreja vai receber, não é para que ela corrija algum tipo de erro, de falha, mas é para que ela permanecesse firme, para que ela perseverasse. Então a exortação que Jesus vai fazer aqui, em resumo, é para que essa igreja perseverasse, porque era uma igreja que agradava ao Senhor. Então, meus irmãos, olhando para esse texto, para essa igreja, eu acredito que temos muito que aprender com a igreja de Esmirna. Ela estava situada, Esmirna, de acordo com os estudiosos, era a cidade mais bonita da Ásia, da época. Alguns estudiosos chegam a dizer isso. Nós não sabemos quem
quem plantou essa igreja, quem fundou a igreja. É possível que tenha sido o apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária, mas o fato é que vemos um contraste aqui, uma cidade bem-sucedida, uma cidade bonita, bela, bem-sucedida, e nessa cidade uma igreja pobre, humanamente falando, mal sucedida, né? Embora não era assim para o Senhor Jesus. Então, apesar de todas essas dificuldades, essa igreja só recebe elogios de Jesus, nenhuma crítica. Para o Senhor Jesus, essa igreja era bem sucedida. Então, nós temos essas questões aqui, Jesus estimulando a igreja para que ela viesse a perseverar, e não para que viesse a consertar algo de errado que porventura tivesse ali. Vamos assim para o próximo slide. O nosso ponto 1 aí, que vai falar de Cristo ressurreto. Cristo ressurreto. Então nós vamos perceber que Jesus aqui, ele faz a saudação àquela igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna. Nós vimos que esse anjo provavelmente fosse o pastor responsável ali pela questão, o ensino da igreja, a questão espiritual. Mas então Jesus faz a sua saudação a essa igreja, mas após então saudar a igreja, ele se apresenta como o primeiro e o último, aquele que estava morto, mas ressuscitou. Então, nós vamos perceber que Jesus aqui se coloca como o Cristo ressurreto, como vitorioso sobre a morte. Jesus estava diante de toda a situação difícil que aquela igreja estava passando, e nós já vimos que Jesus é aquele que anda entre os candeeiros, ou seja, aquele que está dentro da igreja, que está caminhando com a igreja, que está atento à situação pela qual a igreja está passando. E Jesus, ele deixa claro que ele conhece a situação pela qual eles estavam passando. Jesus também, assim como eles, tinha passado por muito sofrimento por causa deles mesmo, e todo o sofrimento de Jesus, a sua morte, mas a sua vitória sobre a morte, é que trouxe a possibilidade de existir o cristianismo e da existência daquela igreja, daqueles cristãos. Então Jesus está dizendo: olha, eu passei por sofrimento, o meu sofrimento foi tamanho que eu cheguei a morrer, mas eu alcancei vitória sobre a morte. Eu venci a morte por vocês. Eu me saí vitorioso diante de tudo que eu passei. E o primeiro e o último, como nós vimos, Jesus está deixando claro aqui para aquela igreja que Ele é aquele que está no controle da história, aquele que está no controle do começo ao fim. Eu estou com você. Eu estou com vocês, cristãos. Eu estou com a igreja de Esmirna, desde o começo até o final. Eu estarei sempre com vocês. Eu não os abandonarei em momento algum, em situação alguma. Então, a mensagem de Jesus aqui é a seguinte: assim como eu enfrentei a morte, a ressurreição, o sofrimento e a glória, vocês também terão de suportar um período de sofrimento, mas depois experimentarão a glória comigo. Então Jesus aqui, ele se coloca como parâmetro, ele deixa claro para aquela igreja que ele se identificava com eles, ele tinha identificação com aquela igreja. Irmãos, e assim é conosco também. Assim é com cada um de nós também diante disso. Nós podemos ter certeza de que Jesus se identifica conosco, Ele está atento à nossa situação, aos nossos problemas, ao nosso sofrimento. Vamos para o próximo slide, onde Jesus vai afirmar mais algumas coisas com relação àquela igreja. Slide de número 5. Jesus vai dizer que aquela igreja, o título aqui, o tópico, o segundo ponto, é uma igreja rica. E nós vamos ver o que significa isso. Então Jesus afirma que conhecia a situação daqueles cristãos, ou seja, ele estava atento a tudo o que eles estavam passando.
Ele estava presente entre eles, como eu disse. Aqueles crentes, eles eram muito pobres, e Jesus fala aqui que ele conhece a pobreza deles, e a palavra que ele usa, que João usa aqui para pobreza, traz a ideia de mendigo, ou seja, a situação material daqueles crentes era uma situação muito difícil. Eles não apenas eram pobres, mas eles eram muito pobres, muito pobres. E aí, mas como? Mesmo morando em uma cidade bem sucedida, irmãos, o fato de alguém ser cristão naquela época poderia custar um alto preço. Então, além de eles já serem pobres, eles podem também terem se tornado pobres, porque pelo fato de serem cristãos, muitos perdiam os seus empregos, outros tinham os seus bens confiscados, tudo isso pelo simples fato de serem cristãos, pelo fato de seguirem a religião cristã, o cristianismo, que era considerado como uma ameaça para o império, uma falta de respeito para com o império. Nós vamos ver um pouquinho isso mais à frente. Só que aqueles crentes, eu fico imaginando a situação aqui, aquela igreja pobre, e as pessoas ao redor olhando e dizendo: olha, o que adianta dizerem que servem a um determinado Deus, serem cristãos e estão nessa situação tão difícil? Nós que seguimos, obedecemos ao imperador, estamos numa situação tão boa, tão confortável, temos nossos bens, temos uma vida tranquila. Então, eu fico imaginando eles todas as pessoas olhando para aquela igreja e falando para aqueles cristãos: vocês são mal sucedidos, são fanáticos na verdade. E eles sofrendo perseguições por causa disso. Mas Jesus, por outro lado, olha para aquela igreja e fala: mas você é rica, vocês são ricos. A palavra de Jesus aqui é muito propícia. Ele diz: conheço a tua tribulação, estou atento a isso, a tua pobreza, mas tu és rico, tu és rico. Jesus está elogiando aquela igreja, dizendo: a riqueza espiritual é muito mais importante do que a riqueza material. Nenhum tesouro desse mundo pode se comparar com o tesouro espiritual, com o tesouro celestial. Então Jesus está aqui elogiando aqueles crentes. Imaginem, meus irmãos, serem chamados, elogiados pelo próprio Cristo, por serem ricos espiritualmente, apesar de todos os abusos, de todo o sofrimento pelos quais passavam, eles permaneceram firmes, e Jesus queria confortá-los aqui, deixando claro que eles tinham um tesouro muito maior nos céus. Mas é importante nós ficarmos atentos mais a alguns detalhes aqui, porque Jesus também diz: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não sendo antes sinagoga de Satanás. É importante nós ficarmos atentos a esse detalhe, pelo seguinte: Esmirna, ela era uma das principais cidades na dedicação do culto ao imperador, a tratar o imperador como um deus, adorá-lo. Então a cidade era uma das principais cidades nesse sentido. E os cristãos ali de Esmirna, por serem fiéis ao Senhor, evidentemente que eles não apenas se negavam a adorar ao imperador, como eles declaravam que a adoração deveria ser tão somente ao Senhor Jesus, a adoração apenas ao único Deus verdadeiro. Ou seja, eles deixavam claro que Jesus era o rei deles, que Jesus reinava sobre eles. Só que naquele contexto, e nós sabemos, desde o começo do cristianismo, os judeus, eles, que era o povo de Deus até então, desde o início do cristianismo, eles já estavam perseguindo a igreja. Eles já questionaram a Jesus, né, os religiosos da época, e Jesus chegou a ser morto, né, pelo seu próprio povo, pelo fato de vir pregar
o reino de Deus. Então, os judeus já estavam perseguindo o cristianismo desde o começo, desde a época apostólica também. E nós olharmos um pouquinho no livro de Atos, por exemplo, o irmão Constantino falou um pouco aqui na primeira aula, e nós vamos ver essas perseguições por parte dos judeus. O apóstolo, houve até planejaram assassinar o apóstolo Paulo. O fato é que os judeus, eles, ao invés de ficarem quietinhos na deles, como eles tinham a religião deles era permitida pelo império, a religião judaica ela era tolerada pelo Império Romano. Então, eles tinham a liberdade de culto, e aí eles se declaravam como leais ao imperador, mesmo não o adorando, uma vez que a religião era tolerada. Os próprios judeus, eles acusavam os cristãos. Eles inventavam muitas vezes mentiras a respeito dos cristãos no império. Então, além das perseguições romanas, tinha a perseguição dos próprios judeus, dizendo mentiras ali a respeito dos cristãos, procurando uma forma de que o império estivesse contra os cristãos, e eles estavam conseguindo isso, eles estavam conseguindo essa questão. Vale lembrar que os judeus, eles eram também bem-sucedidos financeiramente. Estavam muito relacionados a profissão deles ao comércio, então eles eram bem sucedidos, e tinham a liberdade de praticar a sua religião no império, mas queriam prejudicar ao máximo o cristianismo. Por isso que Jesus vai chamá-los de sinagoga de Satanás. Nós bem sabemos que o lugar comum para o judaísmo se reunir naquela época eram as sinagogas. Até hoje, né, ainda se reúnem nas sinagogas. Jesus chegou a pregar em sinagogas também. Mas o fato é que Jesus diz: olha, os judeus, eles acham que eles vão para a sinagoga servir a Deus, mas na verdade eles estão muito mais compactuados com Satanás do que com Deus. O que eles estão fazendo para vocês é algo maligno, é algo demoníaco. Eles estão mais relacionados com o diabo do que comigo. Eles estão, no próximo slide nós vamos ver um pouquinho mais a respeito disso, meus irmãos. Então os judeus, além de negarem a divindade de Jesus, acusavam os cristãos diante do império, dizendo que eles preferiam honrar a Jesus do que ao imperador. Então Jesus está deixando claro, na verdade, eles são instrumentos de Satanás, eles estão identificados com Satanás e não comigo. Não comigo. Mas eu estou atento a isso. Não pensem que eu estou indiferente. Eu estou atento, eu percebo, eu sei exatamente o que está a situação de vocês, o que está acontecendo com vocês. E nós vamos perceber, meus irmãos, essa palavra de Jesus e à luz de todo o ensino apostólico, que o judeu, na verdade, não é aquele, o filho de Abraão, né? Não é aquele que é judeu em si, mas é aquele que é espiritualmente. Então, nós vamos perceber esse detalhe. Eu peço que os irmãos abram comigo a palavra de Deus. Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29 vai dizer o seguinte: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ainda Gálatas 3, versículos 6 e 7 vão nos dizer o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, o apóstolo Paulo já tinha deixado isso claro, e Jesus volta a ressaltar quem de fato é o verdadeiro judeu, quem é o verdadeiro povo de Deus, não é na carne, mas é algo espiritual. Então, nós
pensarmos um pouquinho a respeito da questão que aqueles cristãos estavam passando, nós vivemos um dia, ou melhor dizendo, vivemos dias onde tem surgido igrejas no meio cristão que estão dizendo que o crente, ele não pode passar por sofrimento, ele não pode passar por doença, ele não pode passar por sofrimento, por problemas financeiros, a famosa teologia da prosperidade, dizendo que se o crente está passando por dificuldade é porque na verdade a fé dele é pequena, é porque ele não ama Jesus, está em pecado. Mas quando nós vamos olhar para a Escritura, para a Bíblia, nós vemos que não é bem assim. Na verdade, nós olharmos para a palavra de Deus e pensando agora também no contexto do Novo Testamento, contexto cristão, a riqueza em si não é condenada. O problema é colocar o coração nas riquezas. O problema não é a pessoa ter bens materiais. O problema é a pessoa colocar o coração naquilo. Por outro lado, a pobreza também, ela não é considerada como algo que signifique que o cristão está em pecado ou por falta de fé. Não, na verdade isso é possível acontecer. Então nas próprias igrejas atuais, e principalmente em países mais fechados ao cristianismo, os cristãos sofrem muito, ainda hoje, com perseguição, com pobreza, com muitas outras dificuldades. Então é perigoso nós acharmos que a condição social, financeira de crentes ou de uma igreja específica está relacionado com a questão material, a questão espiritual. É lógico que uma igreja onde os crentes são fiéis nos seus dízimos e ofertas, e Deus pode prosperar financeiramente também, pode sustentar, e Ele quer sustentar, suprir cada um. Mas o fato de um cristão ser pobre, passar por dificuldades financeiras, inclusive pelo fato de ser cristão, não significa necessariamente falta de fé. Nós estamos sujeitos a passar por dificuldade. Inclusive, meus irmãos, a pobreza e perseguição podem vir justamente como resultado de uma vida de compromisso com Deus, uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Se perseguir ao Senhor Jesus, vão perseguir aqueles que o amam, que o servem. O mundo em si odeia Jesus, odeia o cristianismo. Então, devemos estar atentos que é possível sim que venhamos a passar por dificuldades, por sofrimento. Podemos passar. A vida cristã, na verdade, ela não é para ser um mar de rosas, né? A vida de facilidade. A vida cristã, ela é difícil. Com certeza passaremos por sofrimentos, por mais que nós não gostamos, né? Não queremos. É possível e até provável que há momentos em nossa vida cristã que o nosso desejo seja renunciar a tudo, abrir mão de tudo. Mas vemos por meio da firmeza dessa igreja que mesmo diante do maior sofrimento, é possível continuarmos firmes, é possível perseverarmos. Talvez as maiores lutas que você passe, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, escolar, talvez você passe por lutas nesses ambientes, inclusive pelo fato de ser cristão, pelo fato de servir o Senhor Jesus. Mas saiba o seguinte, meu irmão, Jesus conhece, Jesus está atento a tudo que passamos. Todo o sofrimento que nós passamos, na verdade, não chega nem perto daquele que Ele passou na cruz por nós, para que sejamos vitoriosos com Ele. Então, Jesus, mais do que ninguém, Ele entende, Ele compreende o que estamos passando, porque Ele está conosco o tempo todo. Ele sofreu, mas Ele venceu tudo isso. Ele sofreu por nós, Ele se identifica com as nossas lutas. E algo fundamental
é que não importa o que as pessoas digam de você, não importa o que as pessoas digam de nós, não importa que o mundo nos chame de caretas, de mal-sucedidos, o que importa é o que Jesus diz sobre nós, é o que Deus vai afirmar a respeito de nós. O mais importante é nós agradarmos ao Senhor. Na verdade, muitas vezes as críticas desse mundo por sermos cristãos, na verdade talvez seja o motivo de nos alegrarmos, porque é provável que estamos agradando ao Senhor, que estamos sendo elogiados pelo Senhor. Nós temos estudado o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, chegamos a estudar, e lá nos é dito, Jesus mesmo diz bem-aventurados que choram, ele diz bem-aventurados que são perseguidos, e depois ele vai falar o porquê dessas bem-aventuranças, mas porque são pessoas que pertencem ao reino, que serão recompensados pelo Senhor. Mas, continuando aqui, ainda nesse tema, no próximo slide, depois de Jesus, nós virmos aqui o ponto 2, nós vamos ver agora o ponto 3, a coroa da vida. A coroa da vida. Os crentes daquela igreja, eles estavam enfrentando muito sofrimento. Então, meus irmãos, certamente o que eles esperavam era o seguinte: nossa, tomara que esse sofrimento acabe, tomara que isso passe, está difícil, está complicado, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso ter uma situação melhor para cuidar da minha família. As pessoas, aqueles cristãos, mas Jesus vai dizer aqui, olha, vocês vão passar por mais sofrimento ainda. Irmãos, se falarmos isso nossos dias diante dessa teologia da prosperidade, aí as pessoas vão falar, nossa, mas que Deus é esse? E as pessoas dizem, né, que Deus é esse que permite guerra, que permite pandemia, que permite isso, permite aquilo. As pessoas, nós sabemos que tudo o que acontece é por causa do pecado que faz parte desse mundo, por causa das consequências do nosso próprio pecado, mas as pessoas sempre querem colocar a culpa em Deus. Mas se você serve a Deus, você ama a Deus, como é que você passa por sofrimento, por dificuldades? Mas Jesus diz que eles passariam por isso, eles passariam por muitas, por dificuldades ainda. A fé deles precisaria ser mais purificada, a perseverança deles precisaria amadurecer ainda mais. E quando eu olho aqui para o que Jesus está dizendo para essa igreja, o que me vem à mente é Jó, né? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, passa por todo o sofrimento que nós bem conhecemos, e no final ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Todo aquele sofrimento resultou em crescimento, em perseverança, em mais maturidade para Jó, e é o que aconteceria aqui com esses crentes. Mas Jesus fala que eles passariam por uma perseguição. Ele fala aqui de 10 dias. Primeiro ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, Jesus está deixando claro, eu estou no controle, nada que Satanás faça fugirá do meu controle. Satanás não tem a palavra final, não temas. O diabo, ele vai agir, mas não temas diante disso. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, para que a fé de vocês seja provada ainda mais. E tereis tribulação de 10 dias, tereis tribulação de 10 dias. Irmãos, tem pessoas que querem interpretar Apocalipse ao pé da letra, né? Então poderíamos dizer, então aqueles cristãos passariam por mais 10 dias de tribulação. Na verdade não é isso, nós sabemos que há todo um simbolismo ali no livro de Apocalipse, e o número 10 representa o seguinte: um período completo
10, nós sabemos, né, até hoje, quando nós vamos falar de notas, por exemplo, 10 é algo que representa, é algo completo, né? Ninguém fala, você mereceu nota, ninguém tirou nota 10,1 na prova, né? Ou 11, ou 1000. 10 tem essa, já vem dessa época, no contexto bíblico, tem a ideia de um período completo, que esses sofreriam pelo poder do mal, período esse que seria de intensa perseguição, intenso sofrimento, mas não seria muito longo. É um período que teria o seu fim. E é isso que Jesus está passando. Vocês ainda terão um período de sofrimento, mas chegará ao fim. Ele não durará para sempre. Vocês ainda serão perseguidos, vocês passarão por outras dificuldades, mas isso vai passar. Uma frase que tem sido dita muito nos nossos dias, né? Até a minha filhinha Débora, de 2 anos, fala que isso vai passar. Isso vai passar, nós temos dito, né, diante dessa pandemia. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus estava dizendo para aqueles cristãos é: isso vai passar, isso vai passar. Não vai durar para sempre. Vocês vão passar por sofrimento, como o ouro que precisa ser lapidado, que precisa passar pelo fogo para tirar suas impurezas, para ser purificado. Vocês vão passar por isso, mas essa situação chegará ao fim. Ela não durará para sempre, ela não durará eternamente. Essa situação chegará ao seu fim. Você continue perseverando, continue perseverando. E aqui, irmãos, a perseverança, ela traz a ideia não apenas de ser fiel a Jesus, mas a ideia aqui de ser perseverante é: esteja até mesmo disposto a morrer por mim. E nós sabemos que muitos cristãos morreram por amor a Jesus. Seja fiel, seja perseverante, esteja disposto até mesmo a morrer por mim. E nós podemos fazer um contraste aqui com o Império Romano, porque os cidadãos ali, eles eram fiéis a Roma. Eles faziam de tudo por Roma, pelo imperador, evidentemente que por conta dos interesses também, né, interesses sociais, financeiros, políticos, mas eles eram fiéis a Roma, ao rei, ao imperador, a César, e Jesus quer que os cristãos continuem fiéis, perseverem na perseverança a Ele, não olhem para trás. Tenham Cristo como parâmetro, aquele que já tinha dito anteriormente que tinha morrido, mas que tinha vencido, tornado a viver. Eles deveriam ter isso em mente. E Jesus disse: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. No próximo slide, nós vamos ver um pouquinho a mais a respeito da recompensa. Porque a perseverança daqueles cristãos, é importante que nós digamos isso, a perseverança daqueles cristãos atestaria a fidelidade deles a Jesus. Ou seja, a perseverança era que iria demonstrar que eles de fato eram cristãos, de fato eram lavados pelo sangue do Cordeiro, serviam ao Senhor. A perseverança deles que iria atestar isso, ia deixar claro. E Jesus disse que haveria uma recompensa para aqueles que fossem fiéis a eles, e Jesus fala que receberiam a coroa. A coroa que Jesus se refere, e era, nós sabemos naquela época existia a coroa real, né? Mas existia uma coroa muito famosa, que era a coroa de grinalda de flores, que os atletas vencedores, eles ganhavam em suas competições. E Jesus está deixando claro aqui que os cristãos fiéis vão receber uma coroa muito melhor, não a coroa de flores, mas uma coroa de vida. Jesus está falando de eternidade, de vida eterna, de salvação. Eles receberiam a coroa de vida. Aqueles cristãos não apenas estavam familiarizados com a ideia de coroa. Jesus, ele é muito didático, e ele vai, o Senhor Jesus, nós percebemos desde do Sermão do Monte, o quanto o Senhor usa situações do conhecimento da pessoa para ilustrar o seu ensino. Então é muito sugestivo Jesus falar de coroa aqui, porque os cristãos, eles iriam entender essa questão da figura da coroa, de acordo com
William Hendricks, ali em Esmirna, ele vai dizer que aquela cidade era muito bonita, e ele diz que havia ali em Esmirna edifícios públicos no topo, que eles eram arredondados, né, ali no topo do monte, e eles formavam o que era conhecido como a coroa de Esmirna. A coroa de Esmirna. Então havia essa forma de coroa ali, que era algo muito belo, e aqueles cristãos estavam familiarizados com aquilo era motivo de orgulho para o império, mas Jesus está falando, muito mais importante do que a coroa, essa bonita coroa aqui que forma a cidade, vocês irão para a cidade celestial, receberão a coroa incorruptível, uma coroa de vida. E aí Jesus ainda vai acrescentar que eles não passariam, seriam livres da segunda morte. E nós sabemos que ao falar de segunda morte aqui, Jesus está dizendo a morte eterna. Eles passariam sim pela morte física, como Jesus tinha passado, mas eles não passariam pela morte eterna. Quando eles morressem, eles estariam para sempre com o Senhor, no paraíso, na glória, num lugar onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Irmãos, eu queria finalizar trazendo algumas aplicações para nós aqui nas considerações finais, no último slide. Toda e qualquer dificuldade, problema, sofrimento pelo qual venhamos a passar, é algo passageiro. Isso vai passar. Jesus tinha dito para aqueles cristãos que aquele não era o fim, ali não era o fim. E eu até leio um trecho da revista aqui, que eu achei muito preciosas essas palavras. A provação é real e está na agenda de Deus para todo o seu povo, mas não marca o fim da história. Deus é quem dá a palavra final e a sua palavra é de vitória. Por isso, Esmirna, assim como nós, é encorajada pela recompensa final, a coroa da vida. A coroa era a grinalda de flores que os atletas vencedores ganhavam em suas competições, contrastando com a coroa de Jesus, que era incomparavelmente melhor e mais gloriosa, não era de flores, mas de vida. Irmãos, todo sofrimento pelo qual viermos a passar, devemos ter em mente que Jesus está do nosso lado. Ele sempre esteve, Ele está e sempre estará do nosso lado. Ele estará nos fortalecendo, nos encorajando e trabalhando em nossas vidas. Além disso, Ele já passou por um sofrimento muito maior do que nós. E por causa da sua vitória sobre a morte, nós somos vitoriosos. A nossa fidelidade deve ser individual, sim. Cada um de nós, a igreja de Cristo. Mas a nossa fidelidade também deve ser coletiva, como igreja, como o corpo de Cristo. Devemos ser fiéis a Jesus porque Ele é fiel em suas benditas promessas com relação a nós. O Senhor é fiel. Nós não passaremos pela segunda morte, mas ganharemos a coroa da vida. Enfrentaremos injustiças, dificuldades, sejam elas financeiras, sejam outras quaisquer. Inclusive pelo fato de sermos cristãos, estamos sujeitos a passar por isso, a enfrentar isso. Mas que sigamos o exemplo destes cristãos de Esmirna, que manteram o foco em Jesus, olharam tão somente para o Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Vamos agora ouvir o hino 176. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos outro.
Irmãos, quando eu fui escolher um hino para essa aula, eu olhei para esse hino, parece que ele foi escrito até por conta desse texto, tem tudo a ver com a aula desta manhã. Sempre fiéis, irmãos, a que sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. A mensagem desse hino é maravilhosa, profunda, genuinamente bíblica, hino e maravilhoso. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque temos o privilégio de aprender mais de Ti, de sabermos que as lutas, o sofrimento, as dificuldades que vêm como resultado da nossa fidelidade a Ti, nos dá certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor cuida de nós e de que temos algo maravilhoso prometido a nós. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, que descansemos em Ti. Fortalece a Tua igreja, ajuda-nos a estarmos perseverantes diante de todas as situações, nos momentos bons e nos momentos ruins. Fortalece a nossa fé em Ti, Senhor. Cuida da Tua igreja, abençoa cada um daqueles irmãos, daquelas famílias que estão nesse momento assistindo, participando, os irmãos e de outras pessoas mais que também estão participando. Que o Senhor abençoe cada família, abençoe, sustente, Senhor. E aqueles que porventura estejam sofrendo por serem fiéis a Ti, que tenham a certeza de que isso vai passar. Faz parte, o sofrimento, as lutas fazem parte da vida, mas elas passam. Satanás pode nos tentar, mas ele não tem controle sobre as nossas vidas. O Senhor é o único que dirige a nossa história, e a nossa história já está escrita e é uma história de vitória. Nós oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito, seja sobre todos vós, povo de Deus, presente nos seus lares, espalhados pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém. Graças a Deus, mais um momento de aula, de estudo da palavra do nosso Deus. Irmãos, já são 4 meses, né? Aproximadamente 4 meses desde a pandemia. Inclusive, o último domingo que nós nos reunimos presencialmente aqui na igreja foi no 2º domingo de março. Então, nós estamos agora 2º domingo de julho, né? Então, 4 meses sem podermos estar nos reunindo presencialmente. E alguns irmãos estão ansiosos aí, né, desejosos. Eu espero que todos estejam desejosos de retornar para o trabalho aqui da igreja, trabalho presencial. Nós não queremos, conselho, passar uma data específica ainda, mas saibam que nós já estamos providenciando o que é necessário, né, para o nosso retorno. Então, o conselho já decidiu comprar o medidor de temperatura, comprar álcool gel, até mesmo, e algumas coisas mais, equipamentos mais que serão necessários, né, providenciar aí. Então a liderança da igreja já está atenta a esses detalhes, para que no momento, quando entendermos que é o momento apropriado para voltar, já estejamos com tudo organizado, tudo dentro dos conformes, né? Irmãos, a IP
Casa Verde, ela tem uma característica que a maior parte dos irmãos estão dentro do grupo de risco, né? Então nós também devemos ficar atentos a esses detalhes. Nós queremos muito voltar, mas devemos ficar atentos a esses detalhes. Grande número, maior parte dos irmãos da igreja tem mais de 60 anos. Em se tratando dos jovens casais, a maior parte tem filhos, tem crianças, né? Então nós temos uma característica própria, né? Mas Deus há de abençoar que o mais breve possível possamos estar retornando ao trabalho da casa do Senhor, mas continuemos orando por essa situação, continuemos orando pelas autoridades da nossa pátria. Nós devemos orar por todas, né? Todas as autoridades, e inclusive temos visto alguns cristãos assumindo cargos públicos. Nós devemos orar também, orar por todas e de uma forma especial também por aqueles que são cristãos. Nós devemos estar orando, independente de posicionamento político. O dever da igreja é pelo menos orar pelas autoridades, seja de São Paulo, seja do Brasil, até mesmo mundiais. Estejamos orando pelas questões políticas, continuemos orando pelas questões de saúde, pelos profissionais da saúde. Irmãos, continuemos. Eu sei que os irmãos têm orado e aproveito inclusive para convidar aqueles que ainda não estão participando das nossas reuniões de oração online, que temos feito às sextas-feiras pelo Google Meet, sexta-feira às 19 horas, algumas famílias já estão participando, que estejamos nos empenhando também para participar. O link é sempre colocado no grupo da igreja, mas se você porventura não faz parte lá do grupo da igreja, pode mandar um WhatsApp para mim, para o irmão Sidney, Silvanete, e nós passaremos o link da reunião para que os irmãos também possam participar. Então estejamos atentos. Outra coisa que eu acho importante estarmos destacando, temos passado muitos problemas com relação às redes sociais, muitas fake news, muita mentira, muitas incertezas, né, por conta disso. Inclusive no meu último estudo, na quarta-feira, falei a respeito da relevância dos votos, juramentos. Eu cheguei a falar um pouquinho sobre essa questão de fake news. É importante nós ficarmos atentos com isso, né? Nós cristãos sempre falarmos a verdade, não publicarmos notícias falsas. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu dia, a você que está nos visitando, e que à noite, né, às 18 horas, se Deus assim nos permitir, estejamos participando novamente do culto ao nosso Deus. Fiquem com Deus. Grande abraço.